Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Experimentalidade, mais conhecido como EXP. Hoje traremos um episódio sobre o grande Marcel Gauthier. Antes de tudo, se travarem, por favor, me avisem, porque da última vez ficou bem esquisito. É, Bom, hoje a gente inaugura então a nossa série dos fotógrafos do Brasil, pelo menos os fotógrafos modernos, e aí conforme o tempo for passando, a gente vai avançando no decorrer do tempo. E aí eu achei melhor trazer sobre o Marcel nesse primeiro episódio. É, beleza, travou de leve, mas passou. Beleza, acho que é a taxa de quadros, mas tá ok aqui, por enquanto. É, enfim, hoje falaremos um pouco sobre ele. Eu até tinha falado. Ah, vai ser um spoiler sobre o Geraldo de Barro, mas acabou não gravando mais. E aí eu resolvi falar sobre o Marcel, que o Geraldo é uma coisa muito gráfica, assim, uma coisa meio quase plástica. E eu não acho que seria muito a vibe, assim, do que a gente tá pretendendo fazer. E, bom, vamos começar sobre ele. Antes disso, eu queria mostrar pra vocês o livro que eu me baseei, que foi esse daqui, que é das fotografias dele. É um livro que foi publicado pelo IMS. Tem um tempinho já que ele saiu. Ele foi com a parceria do Maison Européenne de la Photographie Ville de Paris, que é uma espécie de museu de fotografia de Paris, é basicamente isso. E aí inaugura com 4 textos sobre ele, sobre esses estudos etnográficos e antropológicos que ele fazia, e também sobre a questão dele como arquiteto e dele ser um fotógrafo de arquitetura em si, né? E é um livro muito legal, a capa dele é muito bonita. Vai ter até essa foto aqui, eu vou usá-la como comparativo com o trabalho dele. Mas é isso. Conforme o tempo for passando, eu vou trazendo os outros exemplos, mas é só uma dica para quem quiser adquirir também. Então vamos lá, esse que vos falo, quer dizer, eu que vos falo sou eu, mas esse que vocês veem na tela é o Marcel. Ele é um fotógrafo francês, ele nasceu em Paris, na boca ali no meio de Paris. E ele é um cara que ele começou muito cedo a lidar com essa questão das artes. Ele, com 15 anos, ele já entrou no curso noturno de arquitetura da École Nationale Supérieure de Arte Décorative. Então, eu estudei francês, mas meu francês não tá muito lá essas coisas, né? Mas ele entrou e aí ele trabalhava com. Ah, eu não traduzi, né? A Escola Nacional Superior de Artes Decorativas, nessa questão da arquitetura de interiores. E aí ele entrou nesse sentido, e só que ele não chegou a concluir esse curso. E na época o Le Corbusier ele estava em alta por causa da Bauhaus e afins. Isso foi em 1925, né? Então ele tem o Le Corbusier meio que como essa áurea assim dessa coisa que ele admira muito. Então, com o tempo foi passando, né? Ele foi lidando com essa coisa da arquitetura e, a princípio, ele era um arquiteto que trabalhava com arte de interiores, né? Decoração, design de decoração de interiores. Então, ele, junto com Jacques Azema, ele participou de um concurso de uma empresa chamada Tonê Mundus, e que é de criação de móveis e tal. E na época, os jurados desse concurso eram nada mais nada menos que o Mies van der Rohe, o Walter Gropius e o Marcel Breuer, que é tipo o maior exemplo de arte decorativa da Bauhaus. E aí eles ganharam os dois primeiros prêmios e foi concedido por esses caras. E se você conhece Bauhaus e você já viu alguma coisa sobre arte alemã, e você sabe que são pessoas extremamente importantes para a época, né? Eram os principais líderes da época, isso em 1929. Líderes, assim, que eu digo dessa questão de movimento vanguardista dentro da Alemanha e que depois desencadeou em outros movimentos dentro da arte, né? É, então, em 1930, através dessas ideias do Le Corbusier, o Gauthierot ele trata a arquitetura como uma espécie de volumes reunidos em luz. Então, a partir disso, a partir desse momento, em 1930, ele começa a fazer essa transição
da arquitetura para fotografia. E aí, nesse momento, ele começa a meio que, não diria largar de lado, porque ele nunca deixou de lado a arquitetura em si, mas ele começa a buscar uma nova linguagem dentro da própria arquitetura. Esses dias eu estava até assistindo o, um documentarista chamado Heinz M. Gols, que é um documentarista alemão também, por sinal. Ele é um cara muito é peculiar os filmes dele, porque o filme dele é muito contemplativo, mas é contemplativo no ponto de vista da arquitetura. E, e assim, na minha opinião, a arquitetura, ela é preenchida a partir do momento em que se traz a vida ali dentro desse sentido. E aí é uma espécie de... Esses filmes dele são uma espécie de antítese disso, porque é tudo muito vazio, assim, é bem diferente, mas eu recomendo pra vocês, tem até no MUBI, tem muitos filmes dele no MUBI. Mas enfim, continuando. A partir disso, desses movimentos do Marcel, a partir da fotografia, ele começa a trabalhar, então, ele é ligado a projetos do Museu de Etnografia de Trocadeiro, que é o MET, não o MET de Nova York, é esse MET aqui que eu tô falando. E também, a partir desse momento, isso em 36, ele começa a participar a serviço do Museu do Homem, que foi um dos primeiros museus etnográficos e antropológicos do mundo. Eu não vou dizer que é o primeiro, porque eu não pesquisei também, eu não vou dar informação. Mas acredito eu que seja o primeiro ou um dos primeiros. No Palais Chaillot. Acho que é assim que se pronuncia, Palácio Chaillot. E, enfim, ele entrou nessa função de arquiteto de interiores, mas depois, com o tempo, ele começou a documentar as peças do museu. E uma coisa que é muito interessante do Marcel é que você vai ver três momentos do Marcel. Você vai ver o Marcel como um fotógrafo museólogo, no sentido da museologia, de usar a fotografia como objeto de estudo. Você vê ele como um retratista do movimento arquitetônico, e logo depois você vê também o Marcel como um cara completamente voltado para antropologia. Salve, mestre! Vi aqui agora. E então você tem esses três momentos dele e conforme o caminhar da vida dele, você vai se dando conta disso. Então vamos lá. Na época, que é importante citar antes disso, como o Le Corbusier, como eu disse, ele estava muito em alta. E ele chegou até mais ou menos a década de 60. Não, até a década de 60 mais ou menos, ele estava muito em alta ali, porque ele estava envolvido em vários projetos, principalmente no plano piloto, em Brasília, e na cidade de Cardigan, na Índia, que são cidades planejadas, mas que eu vou falar isso mais pra frente, que é sobre a Carta de Atenas, que foi escrita por ele, inclusive. E essa foto aí que vocês estão vendo é o Ministério da Educação, na época criado no Rio, que foi projetado por ele. Essa é uma foto do Marcel, inclusive. E aí, na época, ele veio aqui pra São Paulo, pro Rio. E, na verdade, Rio e São Paulo. Ele veio pra América do Sul. E aí, ele participou desse projeto. Mais pra frente, você vai ter... você vai ver muito dessa influência, assim. O Le Corbusier, como eu disse, ele é uma espécie de espectro, assim, que tá o tempo todo pairando, assim, a identidade do Marcel. Claro que isso não tira a identidade do cara em si, né? Obviamente. Mas vamos lá. Então, um dos primeiros trabalhos que o Marcel teve foram dois. Foram o registro das suas fotos na Grécia, que aí a gente começa a diferenciar, né? Começa a separar ali as coisas. E as fotos dele como museólogo ali, no sentido, como eu falei, dos objetos do museu e usar a fotografia como objeto de estudo. Então essa é a foto na Grécia que ele tirou, na década de 30 também, não me falha a memória agora. E ele eu achei essa foto muito interessante pelo seguinte, ela é uma foto que acima de tudo, o Marcel ele também é um retratista, porque, como eu falei no episódio da Vivian Maier, a Rolleiflex ela é uma câmera que provém disso, né? Ela é uma câmera que facilita essa questão do retrato, até pela altura aqui, pela aquela coisa do vidro fosco, de você olhar de cima para baixo.
Então, acima de tudo, ele é um retratista. Então, eu achei muito interessante essa foto, porque essa foto ela vai ser replicada muitas outras vezes. Essa foto da pessoa. Aqui o cara não tá olhando pra câmera, mas depois parece que as pessoas meio que tratam a câmera como se deve ser tratado, sabe? Existe essa coisa meio desse medo, assim, de olhar pra câmera e tal. Chris Marquet até fala um pouco sobre isso. Mas enfim. é, Seguindo, aqui é uma espécie de estrutura arquitetônica também, tirada também na Grécia. Algumas fotos, elas estão com... Era pra eu ter falado isso antes. Estão com a marca d'água do IMS, se vocês olharem aí embaixo, mas é porque todo o acervo fotográfico dos 25 mil negativos que o Marcel tirou, acredito que não tenha sido todos, mas claro que sempre se perde, tá? Mas quer dizer, a grande obra dele, a massa, tá tudo arquivada digitalmente no acervo do IMS. Então, se vocês quiserem acessar por lá, tem tudo lá. Enfim, avançando. Aqui você tem um exemplo do trabalho que ele fez pro Museu do Homem também. Em 36, na época, saiu o filme Viva México. Que Viva México, na verdade. O Sergei Eisenstein. E aí ele vai pro México a trabalho pelo Museu do Homem e ele tem o objetivo de registrar essas obras do período pré-colombiano no Museu Nacional do México. E aí nisso ele retrata isso e ele na época também ele conhece o Manuel Álvares Bravo e a esposa dele, a Lola, que pra ele é tipo assim, um grande mestre dele. E se você olhar as fotos do Manuel também, você vê que tem uma sacada assim. Nesse momento também é importante citar que na época o México ele vivia um momento muito. O México era uma espécie de exílio dos revolucionários, daqueles que participavam da parte socialista. A grande maioria estava ali no México, estava inserido naquele momento. Enfim, aqui temos outras fotos, eu acho muito interessante porque é algo bem primal, assim, a forma como ele caracteriza as fotografias. É bem legal. Aqui mais uma. Esses são os artefatos. Eu trouxe só alguns para não ficar demais. E aí, eu trouxe essas fotos também que começa a mesclar também com esse princípio antropológico do Marcel. E mais pra frente eu também vou falar sobre o Pierre Verger. O Pierre Verger ele é um cara que ele também passou pelo México. Não só pelo México, mas por vários países. Ele viajou o mundo inteiro. Mas eu vou falar um pouco mais pra frente que o Marcel teve essas parcerias com ele. Então vamos lá. Aqui mais uma. E bom, em 37, o Marcel ele conhece o poeta Jacques Prévert, que é um grande poeta francês, da música do Serge Gainsbourg também, da La Chanson de Prévert. E conhece o Pierre Verger também. Pierre Verger depois vinha para o Brasil e tal. Na época eu não tenho certeza se ele já estava no Brasil, né? Não me falha a memória agora. Mas ele, como eu falei, ele viaja o mundo inteiro. Posteriormente ele participa da criação da Alliance Photo, ou Alliance Photo, como chamam. E nesse período, o livro do Jorge Amado, o Jubiabá, ele é lançado aqui, ou aqui não, perdão, lá na França. E boa noite, Lana. E aí esse livro, ele causa uma espécie de rebuliço ali dentro do Marcel e vira uma espécie de inspiração para ele. Na França sabe como Bahia de Toulessin. E esse livro meio que traz essa paixão do que seria o Brasil. Então, ele resolve, então, depois que ele publica essas fotos do México, ele publica em duas revistas na época, que eram grandes revistas artísticas, que é a Carrier d'Art e a Voilà. E com o artigo La Race des Hommes Perdus. Isso, na Carrier d'Art. E aí, com isso, em 39 ele vem pro Brasil, justamente por causa desse livro de Jorge Amado. E aí ele passa por alguns países, mas ele acaba fotografando principalmente a Amazônia. E aí eu trouxe essa foto. Essa é uma foto cropada, porque como o Marcel ele fotografava na Rolleiflex, a grande maioria das fotos, quer dizer, pelo menos a grande maioria, porque ele era quadrado, então, né, Rolleiflex é quadrado e 6x6.
E aí essa é uma foto cropada porque eu achei muito interessante, porque ela tá como uma espécie de zoom. Primeira vez que eu vi essa foto eu achei ela muito estranha, porque ela é uma foto bem abstrata. Quando ela tá toda aberta, você não entende muito bem porque o reflexo da árvore na água se funde com a parte de cima e vira uma abstração maluquíssima, assim. E eu achei algo bem interessante pra época. Acho que é quase. É igual como eu disse também. Acho que eu cheguei a dizer isso no episódio da Vivian Maia. Se não falei, eu vou falar agora. É interessante como a modernidade ela, ela permeia como um sentido orgânico da coisa. Então, em quase todos os países você vê as coisas meio que se fundindo e quase tudo se parece, mas ao mesmo tempo não se parece, porque cada país tem sua característica própria, né? Então, avançando. Então aqui ele vem pra Bahia e ele registra essas fotos. Essa é uma das fotos que eu trouxe que eu achei bem interessante, que é a foto de um casamento na época. Ele fez, não que ele fosse fotógrafo casamenteiro, mas eu achei muito interessante. É um casamento comunitário, inclusive, tipo aqueles que as pessoas casam várias na igreja. Pois é. Aqui mais uma foto. E aí, o que eu achei essa foto muito boa. Porque essa foto ela vai ser um reflexo do próprio futuro do Marcel. Porque essas casas, querendo ou não, é uma foto arquitetônica isso. Talvez alguns classificariam como um princípio de fotografia etnográfica, ali, por ser um recorte de um certo pessoal, ou certo pessoal é ótimo, de um certo grupo de pessoas que vivem num certo ambiente. Claro, cabe nisso, sempre vai caber, mas eu achei muito interessante porque, aí é o que eu estou falando agora, aqui em Brasília, as estruturas dos prédios do plano piloto são os pilotis. São prédios suspensos. São prédios de 3 a 6 andares, dependendo da quadra. E são prédios suspensos pelas suas colunas. E aí essas casas, eu achei muito interessante que, claro, aí é porque é uma necessidade por causa da água. O nível do rio sobe. Tem todas essas questões por serem pescadores também, mas eu achei muito interessante em questão de estrutura arquitetônica, é algo muito similar. É algo que é explorado dentro depois da fotografia, da fotografia não, nessa arquitetura que seria uma arquitetura, assim, eu não diria para aqueles que criam, mas para aqueles que consomem é algo elitista, mas é algo que se aproxima disso, sabe? Um ideário muito interessante, porque querendo ou não, isso é arquitetura também. É uma inovação arquitetônica. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tô tranquilo. Então vamos lá. Não tá travando, ninguém falou que tá travando, então tá tudo certo. Ah não, calma aí, antes de eu falar disso. Quer dizer, pode deixar aqui, não tem problema não. Em 40, o Marcel ele é convocado para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial estoura em 39, justamente quando ele vem pro Brasil. E em 40 ele é chamado para servir. Ele já tinha servido na. Me falha a memória agora, acho que em Marrocos ou na Grécia, em algum lugar assim. Acho que foi em Marrocos. E ele é chamado para servir em Dakar, no Senegal. E aí ele vai para lá e ele fica como desenhista na parte de engenharia. Na parte de criação de engenharia. Enfim. E aí, a partir desse primeiro armistício, perdão, ele é liberado e ele vem pro Brasil. Ele volta pro Brasil quase como um refugiado, né? Inclusive, se você pegar ali os 3 principais fotógrafos de Brasília que registram essa coisa da modernidade, os 3 são refugiados, que é o Peter Shire, o Thomas Farkas e o próprio Marcel. Refugiado, assim, que tava fugindo do progresso nazista, né? E, bom, ele fica no Rio de Janeiro e nesse momento ele pega essa influência que ele tinha e se estabelece com os intelectuais ali da época, que seria o Lúcio Costa, o Niemeyer, e na época ele conhece o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que era um cara que foi o criador do ISFAM, que hoje em dia é o IFAM, né? Na época, então ele foi contratado para trabalhar pro ISFAM, e nisso ele fez os 2 primeiros trabalhos dele a serviço do governo como registro de patrimônio histórico
do Brasil. E o primeiro trabalho que ele fez foi com o Lúcio Costa, que foi sobre as fotografias no Rio Grande do Sul, sobre o Museu das Missões, que foi projetado pelo Lúcio Costa. E logo depois ele também fez essas fotografias em Congonhas para registro das obras do Aleijadinho. E aí, nesse momento, você vê de novo essa coisa da museologia voltando no Marcel. Porque, por mais que ele já tivesse essa bagagem, né, esse currículo, acho que isso foi o que deu a grande sacada para ele. Porque se vocês repararem, ele começa a entrelaçar uma coisa na outra. Você tinha as coisas muito bem separadas aqui. Você tinha esse princípio etnográfico, como eu já citei, da museologia e o arquitetônico. E nesse momento você começa a ver que as coisas meio que vão se perdendo e vai virando uma coisa só que vai juntando tudo com ele. Então você tem ele vai para esse trabalho, né, para registrar as missões jesuítas e percebe sua mise-en-scène do objeto como um sentido de encenação. E que ele trabalha essa questão da observação do objeto, no sentido de que se explora a percepção do objeto em si. E aí o que é a grande sacada é que ele é um cara que ele participa do movimento moderno. Então, a Bauhaus é uma coisa, é tipo o total contrário do que seria o barroco em si, né? O barroco tem seus rococós ali, todas essas coisas, e o que a modernidade pregava, pelo menos o Le Corbusier ali, que era o grande mestre desses caras, pregava também, era o total contrário. Então ele meio que tem essa virada de chave ali de ter que explorar uma outra vertente do que é a arquitetura em si, do que é a arte decorativa, do que é a museologia. Enfim, e aí ele faz esse registro desses trabalhos com o Lúcio Costa. E aí, esse momento que eu falo que as coisas começam a se entrelaçarem, né? E aí, essa é uma missa que ele registra na época, aproveitando e registrando as obras do Aleijadinho. E essa é a igreja que fica essas estátuas. E. Caiu? Acho que não. Pareceu que tinha caído, mas acho que não. E. Enfim, são fotos bem interessantes porque, querendo ou não, é um registro etnográfico também. É um registro ali de um recorte daquelas pessoas que vivem naquele momento, né? Passar mais uma. Tem uma estrutura fotográfica muito boa também em eixos, em como ele separa. Mais uma. Ok, aqui já é outra história. E bom, então ele, como eu citei, depois de um tempo ele entre 42 e 44 mais ou menos, ele ele volta a trabalhar com o Niemeyer e o Lúcio Costa. E aí ele recebe um projeto de um conjunto arquitetônico em Pampulha, que na época foi encomendado pelo próprio Juscelino Kubitschek. E que posteriormente viria também essa parceria entre eles na construção de Brasília. Então, agora, e nessa época também, é importante citar que... Eu já vou falar dessa questão dessa foto. É importante citar também que, a partir disso, a construção do Marcel começou a ser baseada entre esse período, agora que eu estou falando, até a construção da cidade de Brasília, ele começou a explorar o que seriam essas vertentes do Brasil, né? Esses princípios culturais, essas coisas mais características e meio que dar face a algumas coisas que as pessoas por vezes nem escutam falar. Mas eu queria falar um pouco antes de falar disso, dessa questão do Marcel com o Niemeyer, porque eles participam desse projeto de Pampulha, e aí eles começam na época já tinha essa especulação de Brasília e tal, e aí eles se baseiam no que seria essa Carta de Atenas que eu citei, né? Que é uma carta que foi criada pelo Le Corbusier, que se baseia num conceito de urbanismo moderno, em que ela foi tratada internacionalmente, mas essa carta ela considerava que a cidade ela deveria ser no sentido funcional, que ela deveria ser estabelecida como um organismo.
Então, no caso, a necessidade do homem que faz a cidade, né? Aqui no qual as necessidades do homem devem estar claramente colocadas e resolvidas nesse ponto de vista urbano. Então, então tem essas questões da separação das áreas residenciais, de lazer, de trabalho. Então, existem esses blocos, essa vertente. Quem mora, quer dizer, quem mora aqui em Brasília e sabe do plano piloto entende muito bem do que eu tô falando, como as coisas são separadas. Então, existe essa padronização do, dos edifícios, mas e que nesse sentido isso deve viver em função do homem, né? Então, a cidade, ela, acima de tudo, ela deve ser bem orgânica. Então, nessa época, nessa foto que eu estou falando, o Marcel, ele percorre do Recife até o Amazonas. E ele vai fotografando o Brasil inteiro. E na época, ele estava contribuindo para a revista Cruzeiro. Inclusive, essas fotos que ele tirou das obras do Aleijadinho, elas foram para uma matéria do Cruzeiro, na época. E sobre Congonhas. E uma coisa que eu acho muito interessante também é que tem um texto aqui nesse livro que eu mostrei para vocês que eles citam, existia um conceito na França que era o fotógrafo ilustrador, que era aquele cara, acho um termo até meio pejorativo, assim, é o cara que ele não escreve a matéria, mas ele só ilustra, ele só tira foto. Eu acho que vai muito além disso, sabe? Porque a própria foto é uma narrativa, você querendo ou não. A foto não necessariamente precisa estar acompanhada de um texto para poder ser estabelecida de alguma forma. Isso é algo meio, sei lá, meio piegas, assim, de quem escreveu isso. Mas, enfim, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir perguntando, viu, gente? Não tem problema não. Mas, enfim, então, com a parceria com o PRVG, ele vai registrando várias cidades, vários momentos, e aí ele vai passando pelo Nordeste do Brasil, vai registrando algumas vertentes do que seria da Bahia, e, como eu falei, dando face a essas pessoas. Ele sobe o Rio São Francisco, e ele sobe o Rio São Francisco e vai registrando esses momentos. Acho que a grande paixão do Marcel, assim como do PRVG, o PRVG ele morreu na Bahia, né? Ele morreu em Salvador, depois que ele virou. Ele virou. Ai meu Deus. Me falha a memória agora, mas como líder religioso do Candomblé, quando ele vira o Fatumbi, então ele meio que se estabelece ali e fica ali, mas vamos ter um programa só sobre o PRVG, que é muita coisa também, que é tipo, ele é basicamente a base do que seria a antropologia visual aqui no Brasil. Então, aqui outros registros dele. Avançando um pouquinho. E aqui eu queria falar um pouco sobre isso aqui também. Entre 48 e 50, ele conhece um cara chamado Edson Carneiro. O Edson Carneiro ele é um cara militante ativo nesse sentido do folclore brasileiro. E aí o Marcel ele começa a fazer o registro de fotografias dessas festas, sabe? E eu acho que essa é a grande sacada etnográfica do Marcel. Porque, como eu falei, pelo menos pra mim, tinha muitas festas. É muito bizarro você parar. Assim, claro, o Brasil é um país muito vasto, tem inúmeras culturas dentro do próprio país, às vezes até mesmo dentro do próprio estado. Mas eram coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar, assim. E são festas típicas que existem até hoje. Então, ele registra, como por exemplo, cavalhadas, que seria também as festas do guerreiro, dos guerreiros, na verdade, perdão. E, que eu já tinha ouvido falar, obviamente, o Bumba Meu Boi. Então, alguns exemplos, né? E aí ele vai registrando quase algo meio... Isso aqui é uma foto também da época que ele fez. Mas eu vou avançando. Então ele vai registrando esses momentos do que seriam essas coisas características do que pertence àquele estado, como a identidade do estado. Então ele dá face a essas pessoas que pertencem a esse movimento, que pertencem a essa cultura, a pessoas que se integram naquele momento, desde a criação das roupas até no momento da dança.
Enfim, então ele meio que usa esses princípios culturais como uma base é, do que seria estabelecer as funções dessas pessoas dentro do Brasil, sabe? Então ele vai começando a se integrar nesse movimento e meio que se estabelecer. E a partir desse momento, o Marcel, ele compreende o que é o Brasil em si. Igual eu disse, para muitas pessoas, as pessoas nem sabem o que é em si. Mas é um registro muito interessante da parte dele. E aqui... Ah, e outra coisa que nessa foto é interessante mostrar também. Da mesma forma que o Marcel, ele vai meio que tirando essa parte da arquitetônica, ele vai colocando em prática certos movimentos, assim, tipo, agora nesse momento eu quero estabelecer isso. Não, nesse momento eu quero estabelecer isso. Quando a gente fala da arquitetura, ou registrar as pessoas, porque querendo ou não, ele é um cara bem humanista. As fotos do Marcel são fotos caracterizadas pelas pessoas que estão ali. Então, você vê que em certos momentos ele vai passando e vai registrando essas coisas que ele priorizava. E até mesmo em Brasília, quando o trabalho dele era arquitetura, ele visa também as pessoas daquele lugar. Porque, em tese, os trabalhadores não importavam. O que importavam era a arquitetura, ver aquele momento histórico ali da modernidade, né? E ele meio que vai passando sobre isso, mas eu falo sobre Brasília já já, calma aí. E aí, continuando aqui sobre essa coisa do Marcel que vai avançando. E querendo ou não, isso é um sentido da própria modernidade. Porque a modernidade ela não é só a elite arquitetônica que progride e avança e faz, acontece. Assim, você tem que entender que também o que estão ali nas entranhas do Brasil também é a própria modernidade. São coisas que avançam com o tempo. E uma coisa que eu acho interessante, igual a foto que eu citei, e essa foto que tá aí agora, é como por vezes o trabalho do fotógrafo ela se torna algo de ciclos, né? Ele vai amadurecendo, mas ele vai voltando. Então você pega aquela foto lá do começo da carreira dele, quando ele começa a querer fotografar na Grécia, e você tem essa foto que foi tirada na Bahia também, de alguns pescadores, e a estrutura é a mesminha, sabe? Então você vê que ele amadureceu, a ideia já estava ali, já existia um princípio, mas ele só amadureceu aquilo. E isso fez com que tornasse algo extremamente identitário, por mais que ele tivesse todas essas vertentes que ele queria estabelecer. Aqui eu trago o que seria uma parceria. Caiu? Não, caiu não, só travou. É uma parceria que ele fez com o Buller Max, que foi no registro do aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E é muito interessante como o Marcel ele consegue estabelecer essa coisa de dar vida ao próprio paisagismo, porque o paisagismo ele é uma coisa que eu trouxe só essa foto como exemplo porque eu achei uma foto bem interessante pelo movimento e a estrutura arquitetônica da coisa. Hoje em dia não é mais assim, porque as plantas crescem, o tempo passa, né? Então, querendo ou não. Então, você ter que lidar com paisagismo é uma coisa que bem interessante, porque ao contrário da arquitetura, que é aquela coisa que tá ali, pronto, acabou. Claro, o tempo vai corroer, mas é uma estrutura de concreto, de ferro, do que seja. O paisagismo você tá o tempo todo lidando com ela, porque são plantas, é um organismo vivo. Então você tem uma estrutura viva. E eu acho que ele consegue passar isso nessa foto. No movimento da fotografia. Consegue compreender? Mas é basicamente isso. E aí chegamos no grande arauto do que seria o maior trabalho do Marcel, que seria o registro das fotografias em Brasília. E aí o que acontece é o seguinte. O Marcel Gotterro, ele foi contratado pelo Oscar Niemeyer para o registro das fotografias que seriam as fotografias oficiais, né, de Brasília, porque existiram muitas outras fotografias oficiais, como por exemplo Thomas Farkas, que ele veio a Brasília, ele não estava a mandato de ninguém, ele nem, não trabalhava para Cruzeiro, mais na época nem nada, e ele veio e registrou as fotos, o Peter Scher registrou essas fotos, é,
Então você tem a Brasília como esse grande momento histórico da modernidade, principalmente para aqueles que estavam envolvidos na arquitetura. Existia uma propaganda muito grande na época para a movimentação disso, da migração desses trabalhadores do Nordeste que vinham para cá. Existe até um vídeo registrado pelo Jean-Paul Belmondo, aquele ator principal do filme Acossado, do Jean-Luc Godard, que é um filme dele correndo pro Brasília. Ele correndo o Brasil inteiro no período de construção, onde tá aquele aterro, tá só aquela terra batida do Planalto. E então Brasília era essa coisa de que tinha essa ânsia pela construção de Brasília. Então ele começa a registrar o que seriam as brumas, né, como chama, as brumas de Brasília, essa névoa, e ele capta muito bem. Aqui eu diria que é o trabalho mais maduro do Marcel pela ele já tinha 50 anos na época e já tinha 20 anos que ele fotografava. Então, mais de 20 anos, na verdade, mais de 20 anos que ele fotografava. Então, ele já tinha essa dimensão do que exatamente que ele queria. Ele já tinha testado do A e do B. Então, ele conseguia meio que conciliar e casar ali. Então, você tem todo esse movimento das linhas, aquela coisa geométrica extremamente formal, que é uma coisa que vem ali passada pela educação da própria Bauhaus, mas ao mesmo tempo ele dá face para aquelas pessoas que, em tese, não deveriam ter, como por exemplo, Sacolândia. Sacolândia é uma cidade. Uma coisa que deve ser visada aqui, que dentro de Brasília, quando Brasília foi construída, que teve o processo migratório, houve a construção da Cidade Livre, que seria o Núcleo Bandeirante hoje, para quem mora em Brasília sabe o que eu estou falando. E posteriormente houve algumas outras cidades, alguns outros alojamentos que seriam favelas criadas por essas pessoas que não tinham onde morar, obviamente. Então, essas estruturas nasceram de materiais de construção jogados fora, às vezes vinculados pela Nova Cap, que era a empresa contratada na época, criada na época, na verdade, para ser a demanda da construção de Brasília. E aí essas pessoas elas viravam pessoas completamente marginalizadas. E em Brasília existe esse conceito do que seria esse círculo. Eu não vou lembrar a palavra específica agora, mas círculo de higiene, assim. Ele meio que foi estabelecido isso para que afastasse essas pessoas do centro. Então, por mais que existisse essa beleza, essa coisa dessa estrutura da arquitetônica, essa coisa da modernidade, do avanço, do progresso, não do progresso benjaminiano, mas do progresso mesmo, do avanço da história, da arte, da arquitetura, você tinha o outro lado da história. E são essas pessoas que construíram, que não tinham face, que em tese torna a carta do Le Corbusier extremamente hipócrita, porque a cidade, como ele estabelece, é uma cidade orgânica, que é uma cidade que vive em função do homem, que tem suas estruturas. A cidade, não diria utópica, porque a utopia ela é um conceito muito relativo, mas você vê como é falho nesse sentido. Porque você estabelecer uma mão de obra, você explorar essa mão de obra para você descartar ela e tratá-la como lixo, é muito fácil. Ainda mais quando você pertence a uma elite ali em que estabelece esse conceito. Claro, eu não estou falando isso do Marcel. Porque o Marcel, ele poderia não ter registrado essas fotos. Ele poderia ter falado assim, não, meu trabalho é registrar Brasília, ok, tô fora. Mas, igual falo nesse livro aqui, que eu mostrei para vocês, uma coisa que eu acho muito interessante do Marcel é que o tempo todo ele tá explorando e dando face a essas pessoas que não têm, em tese, na história da arte, na história do Brasil, entendeu? Porque, claro, um princípio de uma dança folclórica, ela não vai morrer, obviamente. Mas morrer, assim, conforme o passar dos anos. Sempre vai ter uma pessoa ali para manter aquilo, sempre vai ter uma instituição para manter aquilo. Mas eu acho que pela origem dele, de ser uma família proletariada, porque o Marcel ele era pobre mesmo. Ele não, por mais que ele tenha nascido em Paris, a mãe dele era costureira. O pai dele trabalhava, salvo engano agora, como operário.
Então ele tem essa. Ele entende as coisas. Ele tem esse olhar assim. Eu não digo como eu não falo no sentido de ser esmola, nem nada do tipo, é porque ele entende a verdadeira necessidade das coisas. E aí ele registra esse lugar que é Sacolândia, que é uma espécie de um lugar próximo ao Congresso Nacional, e que seria essa estrutura onde essas pessoas vivem marginalizadas. E aí você tem um outro exemplo. Aqui no canto direito você tem um forno, que seria um forno, tem as crianças aí no canto. Então você vê que ele, ele até na entrevista fala que os caras que registraram, quando ele registrou essa foto, foi mostrar essas fotos, os caras falaram, não, tipo, para com isso aí não interessa a gente, o que interessa a gente é a arquitetura, tipo, pra quê? Tipo assim, isso aí é merda, não sabe, não importa. Então você vê que ele meio que não dá o braço a torcer pra certas coisas. Eu não falo de pegar isso e usar como estudo, de objeto de estudo antropológico. Eu não digo isso. Eu digo no sentido de dar face àquelas pessoas que morreram, que foram completamente atropeladas pela história, entendeu? Porque, igual eu falei, por muitas vezes a gente tá ali estabelecido naquele meio e não sabe nem 1% da, daquelas pessoas, do que foi formado ali, né? Assim como, por exemplo, a história da Vila Mauri, que foi uma cidade que foi uma das favelas também criada em Brasília, que depois ela foi inundada pelo Lago Paranoá. Então, é isso que eu acho interessante na parte dele também. E querendo ou não, agora parando pra pensar, é uma falta arquitetônica, né? Assim como eu disse lá atrás, naquelas fotos da Amazônia, é uma falta arquitetônica, é uma foto de denúncia também, querendo ou não. Porque, querendo ou não, é uma estrutura arquitetônica, por mais que a própria elite moderna não queira estabelecer isso. E aí aqui eu trouxe as últimas fotos do que seria esse movimento dessa parceria que ele fez com o Edson Carneiro, né? Ah, tá. Antes disso é importante citar que ele fez mais ou menos uns 7 mil negativos sobre Brasília. E ele registrou o Itamaraty, o Teatro Nacional, o NB. E posteriormente essas fotos foram pro Grand Palais, que é o tipo o máximo assim das exposições fotográficas em Paris. Então ele segue viajando pelo Brasil e aí ele faz essa parceria com o Edson, que é a campanha da defesa do folclore brasileiro, com a direção do Edson, e aí ele fez isso até 72, com a morte do próprio Edson. O Marcel, ele morre em 96. Só confirmando aqui, para depois não falar besteira, né? Então vamos lá, deixa eu só achar aqui de novo, que eu me perdi, pronto. Então ele começa a avançar nisso e aí ele começa a registrar essas fotos. E aí, como eu disse, ele vai. Esse aqui é um ensaio que ele faz sobre o Bumbo Meu Boi. Eu não vou nem falar muito, porque as próximas fotos já falam por si. E aí você tem várias alegorias e esses registros que ele vai fazendo. E querendo ou não, é algo muito bonito, assim. É algo muito diferente de tudo. E assim como eu disse, ele querendo ou não, ele é um retratista e ele estabelece isso muito bem. Quando ele vem e faz esse trabalho com eles. Mais uma. Bumba Meu Boi também. Essas fotos são no Maranhão. Essa eu acho que talvez seja a foto mais famosa dele. Sobre o Bumba Meu Boi. E bom, o trabalho do Marcel é um trabalho muito extenso. São um total de 25 mil negativos que você tem hoje disponível. E pelo menos 2.200 pranchas de contato. E o Marcel, ele é um cara que... Ele é um cara que não deu braço a torcer quando ele resolveu usar a Rolleiflex, porque ele estabeleceu essa coisa do retratismo, que eu já falei na Vivian Mai, sobre a Vivian Mai. E ele também não deu braço a torcer no sentido de, como eu disse, de não esquecer daqueles que ele, querendo ou não, ele estava muito engajado na causa, sabe? Principalmente por esse ensaio do folclore em que ele se estabelece.
Então ele é uma pessoa que, por mais que ele seja francês e seja uma cultura completamente diferente do Brasil, por mais que para franceses e italianos, por muitas vezes o Brasil é visto quase como um paraíso, assim, né? Não no sentido pejorativo da palavra, aquela coisa do paraíso tropical, tá? De mulheres e carnaval, blá blá. Não, mas no sentido de exploração mesmo, muitos estudiosos, assim como, por exemplo, o André Proulx, que é um arqueólogo da UFMG, que ele também é francês, um franco-brasileiro. Então, o Brasil ele tem muito dessa estrutura folclórica e que é estabelecida por muitas vezes essas pessoas meio que se inserem nisso de uma forma muito interessante. E a Rolleiflex, eu queria comentar um pouco, eu esqueci de falar, que a Rolleiflex ela é uma câmera que ela é caracterizada por esses personagens como o Marcel, como o Gautreau, ou como Marcel, como o Gautreau, como o Marcel, como o Pierre Verger, que são pessoas que, ao contrário, por exemplo, da Leica, que era uma câmera que estava típica da época, né? Era entre a Leica e a Rolleiflex, que a Leica é 35mm, a Rolleiflex é 120mm, é um formato maior, 6x6. E esses caras, eu acho que quando eles se deparavam com o vidro fosco ali daquela coisa, eles viam o que para eles era a verdade, era o princípio da verdade. Então ele tinha quase uma arma, não no sentido ruim da coisa, mas uma arma que estabelece a imortalidade, né? O Chris Marker fala até isso no filme dele. Acho que o nome do filme é Se Eu Tivesse Quatro Dromedários, um negócio assim, o nome do filme. Então a câmera ela se torna essa coisa que ao contrário de uma arma que mata a pessoa, a câmera ela traz vida à pessoa, ela traz é, a eternidade, ela estabelece a eternidade e a imortalidade dessas pessoas. E eu acredito que é exatamente isso que o Marcel faz dentro da cultura brasileira. O Marcel ele foi uma pessoa muito importante nesse sentido para estabelecer o que seria a identidade brasileira dentro do folclore, dentro das danças, assim como o Pierre Verger dentro do candomblé brasileiro, por exemplo. Então, não é um fotógrafo ilustrador, assim como eu disse, é muito mais, é uma identidade, é uma cultura. Por mais que existissem princípios arquitetônicos ali, tem seu lado ruim da história, assim como o Cité de Brasília, no fim das contas é algo bonito, é algo que enche os olhos, assim, de você ver e falar, caramba, é isso, sabe? É isso que pertence à verdadeira estrutura do que é o Brasil. E, e é isso. Ao contrário de alguns outros fotógrafos, por exemplo, como o Manzon é um cara que eu não gosto muito, é meio estranho, assim, a forma que ele estabelece as coisas. Caras da época, né, que eu tô citando. Agora, por exemplo, como diferente do Zé Medeiros já usava uma Rolleiflex também. Se você pegar as fotos dele quando eles vão registrar índios e você comparar as fotos do Manzon com do Zé Medeiros, é uma coisa bem bizarra, assim, né? Mas, só especificar muito rápido, contextualizando. O Jean Manzon, ele era um fotógrafo que trabalhava pro Correio também, ou pro Correio, não, pro Cruzeiro. E aí eles assim como os Zé Medeiros, eles foram fazer essa coisa da matéria, né? De registrar a foto e escrever e tal, do princípio do fotojornalismo moderno no Brasil. E aí é muito estranho porque o Manzon, algumas pessoas classificam como algo meio politicamente correto, como ele coloca os índios, coloca o índio como um objeto, é meio estranho, sabe? E o Zé Medeiros não, ele trata ali. Ah, o Manzon também ele usa flash e as fotos são sempre pousadas, assim, o pessoal. Sabe, é bem estranho. Aquela coisa meio teatral. E o Zé Medeiros não. É essa coisa meio orgânica, sabe? Meio antropológica, assim, da coisa. De ele chegava e falava com os caras, se estabelecia ali, se integrava à aldeia. E não é uma exploração da imagem, assim como eu já tinha dito antes. É um movimento da imagem. É a ilustração do que seria. Não como fotógrafo ilustrador, como eu já disse, mas ilustração daqueles que não convém para a sociedade moderna, e a sociedade das grandes elites e tal. Se alguém tiver alguma pergunta, eu já vou me encerrando aqui. Se alguém quiser falar algo, pode falar.
Então eu acho que o Marcel ele se integra nesse movimento do que seria essa coisa sabe, essa coisa orgânica e tal. Por mais que, nesse sentido, eu acho que ele consegue estabelecer o que seria esse vínculo do homem e as cidades, sabe? Essa coisa, eu até coloquei no título como Marcel entre o concreto e a carne. E eu acho que é exatamente isso que ele consegue trazer dentro do projeto dele. Porque querendo ou não, o concreto é a carne das cidades, né? E aí ele não consegue separar isso de forma alguma. Ele tá sempre. Porque querendo ou não, o homem ele é a própria cidade, ele tá integrado naquilo. O movimento do homem gera o movimento da cidade. Sem isso, a cidade está completamente morta. Obrigado. Vi aqui agora. Obrigado. Mas enfim. Então eu acho que é isso. Eu acho que o Marcel ele é um cara. Se vocês quiserem depois dar uma olhada no acervo dele dentro do IMS, é um acervo muito interessante. Tem fotos, tem centenas de fotos do trabalho dele de Congonhas, trabalho dele de Brasília, dessas pessoas de Sacolândia. Tem outras fotos também, tem fotos bem piores, piores assim no sentido de serem fotos bem mais pesadas. Tem fotos de todo tipo de coisa dos trabalhos dele, e quando ele começou até as fotos da Grécia dele são poucas, mas a partir do momento quando ele se engaja ali no Brasil, você vê que a coisa começa a mudar. E uma coisa que eu esqueci de citar também, é que eu acho que o Marcel ele é o cara que mais consegue ilustrar o que seria uma obra do Jorge Amado. Você bate o olho, inclusive algumas capas dos livros atuais do Jorge Amado são fotos do Marcel. E ele consegue ilustrar isso muito bem. Como essa foto aqui, por exemplo. Ou aquelas fotos da Bahia, daquelas pessoas dançando. Eu acho isso muito Jorge Amado. Muito mesmo, assim. É bastante. Então eu acho que ele consegue meio que. Eu acho que essa coisa de Jorge Amado vira uma espécie de paixão, assim. Tem essa coisa do arquitetônica e do próprio Jorge Amado. Assim. Seriam os ídolos dele, talvez, não sei. Quem sabe, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu por quem ficou mesmo. Eu vou deixar um post lá no Instagram, quem quiser falar alguma coisa. O vídeo posteriormente vai ser postado no YouTube, no canal também Experimentalidade. Lá eu vou deixar as fontes que eu usei, posso deixar o site também no IMS, no acervo, de acesso ao acervo dele. E é isso, muito obrigado a todos, muito obrigado por quem assistiu, por quem participou. Muito obrigado mesmo de verdade. Até a próxima.